Olá Ipatinga, olá TV Caravelas, olá você que acompanha o programa Comunidade na TV. Estamos aqui hoje com Robert Uth, 35 anos, professor de Educação Física, e veio aqui apresentar para a gente como se deu a sua vida, a sua inserção na atividade física, no esporte, como que se deu essa tratativa da vida do Robert dentro do exercício, do esporte, atividade física, aqui em Ipatinga, no Vale do Aço, pelo Brasil afora e também por algumas experiências internacionais. É o programa Comunidade na TV, trazendo temas extremamente relevantes para você participar conosco de uma informação saudável e sadia. Olá, Robert, tudo bem? Tudo bem, Daniel? Olá a todos. Eu quero que você conte para a gente como que se deu a sua entrada mesmo para a atividade física, para o mundo do esporte, como que começou, por onde que passou. Fique à vontade, Robert. Obrigado pelo convite. Então, como toda criança, na nossa época, a gente tinha as brincadeiras de rua. Então, assim, eu desde novo brincava lá nas redondezas, Então, era aquele pique-pega, era todas aquelas brincadeiras de criança, pique-esconde, pique-cola, derrubar-lata. Então, assim, surgiu esse gosto pelo esporte, pela atividade física na rua. Então, depois disso, eu comecei a tomar gosto pelo futebol, como a maioria das crianças aqui no Brasil. Muitas, praticam futebol, então eu também fui um deles. Então, eu gostava muito de jogar futebol na rua e depois fui para uma escolinha de futebol. Então, foi uma das minhas primeiras experiências aí com o esporte. E eu vim preparado aqui, viu, Robert? Vim de tênis, de camisa de malha, porque você veio todo preparado, todo desportista. E também a minha vida no esporte foi assim, comecei brincando na rua, brincando também na escola, fazendo aula de educação física. Sim. Inclusive, Robert, estão até querendo retirar a educação física das escolas, então esse não devemos permitir. Isso é um problema gravíssimo, Sim. Mas comecei também como você, brincando na rua, brincando com os colegas de pique, jogando voleibol, esticando corda de um portão no outro. Sim. E depois realmente fui aprofundando mais na atividade física. Acompanho você, Robert, no esporte. Hoje eu vejo que você é um triatleta. Quero que você conte um pouco sobre isso para as pessoas que estão nos assistindo. Sim. Então, aí depois dessa fase, como eu disse, do futebol, então eu joguei futebol, nos alguns times aqui da região, Uzia, Passearia. Comecei mesmo no Acesite Esporte Clube, que é lá em Timóteo. Então, passei até dos meus 10 aos 15 anos aí jogando futebol. E depois disso vi que a profissionalização no futebol é muito difícil, Aí perdi um pouco o gosto mesmo pelo futebol. Aí eu fui para a corrida. Então achei na corrida também uma atividade interessante. Porque no futebol, como eu era lateral, o lateral geralmente corre muito, Então, como eu corria muito, então comecei a correr na rua. E aí, diante desse processo de correr na rua, fui para o clube Uzipa. Comecei a treinar atletismo lá. Então, com 15 ou 16 anos, comecei a treinar atletismo no Uzipa. Comecei com as provas de velocidade, as provas mais curtas, e fui depois para as provas mais longas, participando de provas de 5 km e 10 km em pista. E hoje ainda eu não treino muito na pista, mas continuo fazendo as corridas de rua. E eu percebo assim a sua imensa preparação para disputar provas. Te vejo nos circuitos de rua aqui da cidade, também da região. Te vejo participando também de provas de duatlon, Até participei de uma que aconteceu aqui no kart, Parque Ipanema. Sim. E como é que se dá? Você se considera um atleta profissional ou como que se dá essa relação com esse esporte? Sim. Só voltando um pouquinho, você falou do triatlo. Então, tem 5 anos que eu comecei a praticar o triatlo. Então, como eu disse, eu só praticava corrida, então quis inserir mais alguma coisa, para ficar um pouco mais dinâmico esse processo. Então, aí eu comecei a nadar. Eu não fiz natação quando eu era criança, como eu gostava muito de futebol, fiquei só no futebol mesmo. Então, eu comecei a nadar agora a partir de velho, quando eu estava com 30 anos. Então, para vocês aí que acham que é tarde para começar alguma coisa, nunca é tarde. Igual a natação, geralmente você tem que incentivar seu filho, criança. Esse processo de aprendizagem é importante que se inicie bem cedo, principalmente a natação, que é um esporte técnico,
Mas eu não tive essa experiência de novo, comecei com 30 anos. Estou com 5 anos de natação. Então consegui também evoluir bem na natação. Hoje eu faço o triatlo, que geralmente são distâncias de 1 km a 1,5 km na natação. Então hoje em dia eu consigo nadar tranquilamente. Aí dentro do triatlo tem a prova de bike, né? Geralmente pode ser bike de asfalto ou bike de trilha, mountain bike. Então as 6 modalidades que é a natação, a bike e a corrida, é o triatlo. E igual você falou, tem essas provas aqui, já tem tendo aqui no Vale do Aço, igual teve essa prova de duatlo. Triatlo já teve aqui em 2011 uma prova do Xterra, já teve aqui em 2011. E provavelmente haverá outras provas aí. Então, você citou um tema que eu vejo direto, né, em roupas que você veste, até mesmo nas redes sociais, essa expressão Xterra. Sim. Você poderia explicar para quem está nos assistindo o que significa Xterra? Sim. Então, o Xterra, na verdade, é um festival de esportes off-road. Off-road quer dizer fora da estrada. Então, ele constitui de provas de triatlo, provas de corrida, que a gente chama de trial run. Tem provas de duatlo também, duatlo que é a bike e a corrida, aí não tem a natação. Então, essas provas são geralmente feitas em um ambiente fora do asfalto, geralmente em trilhas, né? Então, esse circuito off-road, ele começou no Havaí, em Maui, em 1995. Então, já está em mais de 20 anos aí de circuito desse Xterra, né? Então, ele tem vários países. Aqui no Brasil, geralmente, tem em torno de 9 etapas por ano, em várias capitais aqui do Brasil. É um esporte bem interessante, assim, porque você tem o contato com a natureza, então uma coisa bacana, né? Você consegue vivenciar, né? Respeitar a natureza, cuidar da natureza quando você está ali praticando. Geralmente eles pedem para que você não suje, né? Não jogue lixo, então o pessoal tem esse contato com a natureza e acaba agregando valor, né? E fazendo uma proteção ambiental, né? Sim. Então, assim, é uma prova bem bacana mesmo. Quem gosta de mountain bike, né? A bike geralmente é feita com mountain bike. E quem gosta de correr em trilhas também, geralmente eu recomendo fazer uma prova aí do Xterra. Pesquisando um pouco sobre as suas atividades desportivas, de competições, eu vi que você teve uma experiência internacional, teve no Peru e também no Havaí. Tem como você resumir para a gente aí essa experiência de participar de competições internacionais? Então, Daniel, aí em 2012 que eu tive essa experiência no Peru, aí nessa época eu ainda me dedicava às corridas de pista. Eu estava assim no final das minhas experiências com corridas de pista, né, que é o atletismo, lá no Zipa. Aí eu participei do Campeonato Sul-Americano Master de Atletismo. Esse campeonato Master geralmente são para idades acima de 30 anos. Então nessa época eu tinha feito 30 anos. Então a gente foi para o Peru, uma equipe aqui de Patinga. Foi uma experiência bem legal. Lá a gente encontrou uma altitude de 2.400 metros. Então foi uma coisa nova para mim, para vários que fizeram essa viagem, porque a corrida em altitude geralmente ela demanda, né? Como tem menos oxigênio, acaba se cansando mais e tal. Então, mas foi uma experiência bem interessante lá no Peru. A gente correu só as provas de pista, né? Então foi bem legal. E em 2014 eu tive outra experiência internacional, aí já com o Xterra. Foi uma prova lá no Havaí, na ilha de Maui, né? Onde nasceu o Xterra. Então eu tive a oportunidade de estar indo lá, fazer essa prova, né, do Mundial. Geralmente tem uma etapa seletiva aqui no Brasil, que é em Ilhabela, São Paulo. Então os atletas que conseguem o tempo, né, para a classificação, eles fazem a prova, igual eu fiz lá em São Paulo. Esse ano também eu consegui me classificar, mas só que como esse ano não teve como ir para o Havaí, então não participei da prova esse ano. Mas lá, assim, foi uma experiência tremenda, porque lá no Havaí, assim, é um lugar excepcional, assim, parece que é outro mundo, aquele lugar. Então, assim, foi muito interessante, foi muito bacana. Ô Robert, e também a gente percebe aqui na região diversas atividades, né, criando os circuitos de corrida de rua. Sim. A gente percebe que tem muita gente participando, tem muitas equipes se preparando. Como é que você está verificando esse mercado, essa oportunidade das pessoas praticarem uma atividade física regular? Como é que você verifica isso aqui na nossa cidade e região? Sim.
Então, hoje a corrida, de acordo com pesquisas, né, é o segundo esporte mais praticado no Brasil. Então, cresceu muito. Com 20 anos para cá, houve um crescimento muito grande mesmo, de corredores, igual você disse, de assessorias, né? Então, como uma atividade de fácil acesso, uma atividade simples de executar, você precisa de um lugar, né, um espaço público, na rua ou um parque, igual a gente tem um Parque Ipanema. Então, a demanda, o crescimento foi bem grande. E hoje em dia o que a gente pede, né, o pessoal procurar uma orientação profissional, porque assim, correr não é se você colocar o tênis e sair correndo. É interessante você procurar uma ajuda profissional para que você evolua, né, de forma gradual e fuja, né, de alguma coisa que pode acontecer como lesões, você treinar mais do que deve ou treinar menos. Então, assim, mas recomendo a corrida para todo mundo. Ô Robert, você imaginava que um dia fosse se tornar um empreendedor, que você é formado em educação física e hoje você tem uma assessoria, chama Rua Move, não é isso? Você imaginava isso na sua vida? Imaginava não, viu, Daniel? Então eu comecei, né, geralmente eu comecei mesmo trabalhando em academia, trabalhei muitos anos em academia, depois teve os alunos de personal, atendia meus alunos em casa e tal. Aí começou a aumentar a demanda, a procura. Então eu atendia 2 alunos de corrida também, atendia eles individualmente. Então como aumentou essa procura, aí eu resolvi criar a assessoria. Então a gente vai fazer agora 4 anos de assessoria, da Rua Assessoria, e nós temos 2 anos do Rua Move, que é um espaço que a gente tem em Coronel Fabriciano, que a gente faz trabalho de força, que é o treinamento físico funcional. Então lá a gente tem esse espaço, né? Treinamento funcional, musculação, e tem o grupo de corrida também. Então, graças a Deus, nosso crescimento deu certo. Então, assim, a assessoria hoje tem cerca aí de 80 alunos, pegando corrida, com funcional, né? Então, acaba que você virou empreendedor, né, no ramo da atividade física, né, sendo professor de educação física e dando também um exemplo para quem queira entrar na atividade física, né? E aí, Robert, tem também uma curiosidade que eu penso que é importante colocar, que direto a gente vê nas ruas da cidade, até mesmo da região e até mesmo em trilhas, grupos de pedais também entrando, né, nesse clima da regularidade, de uma prática saudável de atividade física. Você também é fomentador, participa desses grupos de pedal. Como é que você tem participado nesse sentido? Sim, o pedal também tem crescido muito, cresceu muito, né? Pois, assim, quando você corre, você consegue, é lógico que você consegue correr uma distância grande, mas o pedal você consegue ainda ir mais longe, né? Então, assim, o pessoal tem buscado essa forma de atividade física para fazer passeios, tem hoje em dia os atletas mesmo aí que treinam e querem competir, né? Mas assim, o importante é você buscar uma atividade que te proporcione prazer, seja na corrida, seja no pedal. No pedal é importante a segurança, que hoje em dia, principalmente o pedal, você tem que ficar pedalando na rua, exige uma certa segurança. Então, assim, até mesmo para os grupos aí que se reúnem para pedalar, é importante que seja um horário adequado, um local adequado, né? Procurar locais que não tenham muito carro, igual pouco tempo atrás parece que aconteceu um acidente fatal com uma pessoa de bicicleta aqui na nossa região. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque esse espaço, né, carro e bicicleta, nem sempre é respeitado. Tem vezes que os motoristas não respeitam, mas também tem ciclista também que não respeita as leis de trânsito, porque tem que ser obedecido também pelos ciclistas, né? Tá aí, Robert, muito obrigado, cara, pela sua presença aqui no nosso programa Comunidade na TV. A TV Caravelas agradece imensamente a sua participação e aí quero deixar aqui o espaço para você citar o telefone, o endereço do Rua Move. Sim, nosso estúdio fica lá em Fabriciano, no bairro Belvedere. O telefone do estúdio é 3846-0505. Você também pode entrar em contato comigo no telefone 98607-9017. Nossos grupos nós temos grupos no Parque Ipanema e no Cariru. Tá aí, é a TV Caravelas descobrindo um novo jeito de fazer televisão. O nosso muito obrigado ao Robert Uth e também obrigado a você que está nos assistindo aqui na TV Caravelas. É o programa Comunidade na TV.